Olá, companheiros de devir! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre idealismo e sobre materialismo. Aliás, você se considera um idealista ou um materialista? Antes de você responder para você mesmo, só um esclarecimento. Muita gente considera o significado de idealismo e de materialismo de forma um pouco superficial. Por exemplo, para muitos, uma pessoa idealista é aquela que vive sonhando, é uma pessoa que está sempre no devaneio, né? Uma pessoa que sonha muito alto, né? Que fica só idealizando. Tem um pouco a ver, mas não é tão simples assim. E o materialista, para muitos, é aquele que é muito apegado aos bens materiais, a dinheiro, né? A status. Olá, eu gosto de dinheiro. Isso são interpretações um pouco superficiais. Idealismo e materialismo constituem, na verdade, uma base de visão de mundo e de uma visão de mundo que significa a nossa vida na realidade. Tem muito a ver com a forma como a gente encara tudo aquilo que é real. Um exemplo simples aqui é o seguinte: normalmente pessoas religiosas que acreditam num mundo além desse mundo real têm suas bases de visão de mundo idealista, enquanto pessoas mais céticas, pessoas normalmente ateias, vão ter uma base materialista que dá significado à realidade, que compõe a sua visão de mundo. Então o vídeo de hoje é fundamental para você pensar um pouquinho sobre como você vê e enxerga o mundo, como você encara a realidade, o porquê de como você pensa, e para você, enfim, entender se você está mais para um idealista ou mais para um materialista. Eu sou o Matheus, sou educador e estudante de filosofia. Esse aqui é o quadro Entenda o que é, do canal Pantarrei. Deixa um like se você já gostou do tema do vídeo, se inscreva no canal e bora pro vídeo que hoje você vai entender, enfim, as diferenças entre idealismo e materialismo. O idealismo forma a base principalmente das religiões e de pensamentos que vão estar mais ligados ao mundo da racionalidade e das ideias, enquanto o materialismo dá a base de todo o pensamento científico, crítico, cético e foca mais a sua atenção no mundo físico. Bom, nós vamos falar sobre essas duas correntes de pensamento, mas aqui no vídeo a gente vai conseguir só arranhar a superfície, né? É uma discussão filosófica, né? Que estão em oposição, sempre estiveram em toda a história do pensamento humano, e não é num vídeo de poucos minutos que a gente vai conseguir se aprofundar. Para a gente entender, então, o que é idealismo, o que é materialismo e suas diferenças, a gente precisa primeiro entender o que é conceito, né? Todos nós, seja você mais idealista ou mais materialista, entende o mundo a partir de formação de conceitos, tá? Então, na nossa mente, os conceitos são aquilo que criam uma imagem, que nos proporciona uma ideia daquilo que a gente está interpretando, né? Aquilo que a gente está discutindo a respeito da realidade ou das coisas do nosso dia a dia mesmo. Então, a partir dos conceitos, né, dessa ideia que se forma na nossa cabeça, a gente vai percebendo e compreendendo o mundo. Bom, vamos começar falando então de idealismo e de algumas correntes, né, ou de algumas sub-áreas do idealismo, né? São várias e eu peguei somente algumas aqui para exemplificar para vocês. No livro Dicionário Básico de Filosofia, dos autores Japiaçu e Marcondes, nós temos a seguinte passagem sobre idealismo. Vou ler aqui para vocês. Do ponto de vista da problemática do conhecimento, o idealismo implica a redução do objeto do conhecimento ao sujeito conhecedor. E no sentido ontológico, ou seja, no sentido da explicação de sua origem, equivale à redução da matéria ao pensamento ou ao espírito. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que o idealista ele tende a reduzir tudo aquilo que é material às formas que ele cria na sua mente. É como se a gente pensasse que o mundo real depende do pensamento, ou depende do sujeito observar esse mundo real. Por aí seria um caminho para a gente pensar o idealismo. O idealismo ele tende a gente racionalizar tanto as questões e não se importar tanto com a observação da materialidade, e a criar verdades com a nossa linguagem e com o nosso pensamento. E a gente vai entrando no mundo ideal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em questões religiosas, em questões sobrenaturais, né, que a religião está muito ligada, que dá explicação para o mundo, de certa forma, mas que são explicações criadas a partir de abstrações. E isso, então, é uma maneira idealista de enxergar a realidade. Dois exemplos aqui, muito simples para você entender. Imagine uma pessoa que está desempregada, sei lá, 6 meses, que está passando necessidade financeira, que está passando várias dificuldades e sofrimento na vida por conta disso, né? Por estar desempregada. E ela, de alguma forma, pensa da seguinte forma, ela faz o seguinte pensamento. Bom, deve existir uma explicação do porquê eu estou passando, né, este sofrimento, né? Então,
eu vou entregar na mão de Deus aqui, vou entregar isso aqui na mão da sabedoria divina, eu tenho certeza que se esse sofrimento vier, tem um motivo, e também eu sei que no tempo certo Deus vai dar um jeito, o emprego vai aparecer. E essa pessoa, ela meio que também se acomoda, né? Vai pedindo ajuda e as pessoas vão ajudando, e ela não consegue olhar para a realidade e tentar juntar as causas do porquê ela está desempregada. Ela joga essa razão, esse motivo, essa explicação num mundo idealizado e abstrato. Ela está compreendendo, mesmo sem refletir, que existe uma força ou um mundo acima desse mundo material aqui que ordena as coisas. Então ela até se sente mais segura jogando isso nas mãos de Deus, tá? Isso é uma fé religiosa, é uma crença, mas também é uma base idealista do mundo, né? Esse comportamento não está tentando analisar o porquê que ela está desempregada, nem na sua relação, na sua postura, na sua forma de trabalhar e nem nas causas do porquê, de repente, no tempo e no mundo ali onde ela está vivendo, na sociedade em que ela está vivendo, muitas pessoas, não só ela, muitas pessoas também estão ficando desempregadas. E aí essa pessoa ela pode também olhar, por exemplo, no noticiário e ver lá um economista, né, falando que o que explica essa alta taxa de desemprego é a tal mão invisível do mercado que está regulando ali, né, equilibrando questões como oferta e demanda, e por isso nós estamos passando por um momento de alta taxa de desemprego. Então veja, aqui tem uma explicação também idealista, né? Parte de coisas que acontecem no mundo físico, que são as relações entre oferta e demanda, entre quem possui o poder de empregar e quem precisa ser empregado, né? Tem essas relações, mas ele não dá uma explicação de causa e efeito, né? Ele joga isso por uma abstração. O que diabos é mão invisível do mercado, se não uma ideia, né? Como a gente explica? Por quê? Né? Por quê? Por causa de um equilíbrio da mão invisível do mercado. Parece, não contém aqui uma explicação de fato, né, do porquê isso está acontecendo. Então, esses dois exemplos do cotidiano mostram pra gente visões de mundo idealistas. Uma que vai para um campo religioso e outra que vai para uma explicação do que está acontecendo na sociedade, da própria economia, mas com viés idealista. O filósofo que organizou e sistematizou essa forma de ver o mundo foi, sem dúvida, Platão, né? Nos seus diálogos lá, onde a personagem Sócrates sempre era ali o centro do debate, conduzia as conversas, em vários trechos, em vários momentos, ele ensina para as pessoas que existe um mundo ideal, que todo o mundo real que a gente vive, a nossa realidade, um mundo físico, é, na verdade, como se fosse sombras de um mundo real, né? Ele vai criar uma teoria do mundo das formas, né? A teoria das formas ou a teoria das ideias. A gente não vai entrar a fundo nisso aqui. Uma frase muito famosa que ficou conhecida é a seguinte: o mundo sensível é como a sombra do mundo inteligível. Ele chamava esse mundo ideal como um mundo inteligível, né? Platão defendia que para a gente conhecer a verdade das coisas, né, a verdade de tudo que a gente está falando, a gente teria que mergulhar nesse mundo racional de pensamento e que aí a gente iria descobrir o conceito verdadeiro. E como é que a gente vai saber que esse conceito é verdadeiro? É acreditando que existe um mundo onde todas as coisas estão dadas e que isso se reproduz nesse mundo físico aqui. Meio doido essa questão aí, né? A gente fica assim, mas como é que a gente explica realmente isso, né? Mas isso serviu de base, principalmente para o cristianismo e para muitas outras religiões, né? Foi uma filosofia muito debatida e discutida e que foi dando base para toda a formação do pensamento ocidental, né? Platão é um grande influenciador na criação desse idealismo que vai dar base para essas formas de pensamento que a gente está falando aqui. O filósofo Beckler foi mais a fundo ainda. Ele disse o seguinte: a realidade do mundo, dos objetos materiais, está apenas na existência destes como ideias, seja na mente de Deus, seja na do homem, criado por Deus. Este o sentido do seu famoso pensamento. Esse est percipi, ou seja, ser é ser percebido. Então essa ideia de que a existência ela está totalmente dependente e ligada ao fato de pensar, né? O próprio Descartes dizia: penso, logo sou, penso, logo existo. Então é um ato de você ir duvidando tanto das coisas que o que te sobra é só o seu pensamento, né? Filósofos como Kant e Hegel também desenvolveram filosofias
idealistas, né, com várias diferenciações, com várias questões. A gente não vai aprofundar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Acho que a gente pode concluir em relação ao idealismo é que toda forma ideal de perceber o mundo afasta da gente análises concretas da realidade, análises com bases em observação daquilo que é físico, material, daquilo que se gera dados, né? E a gente fica então preso somente num campo ideal e racional, né? Que é um campo de muito pensamento e de muita estruturação da linguagem para se dar explicações. Na nossa mente, tudo é possível, né? A gente pode voar, a gente pode viajar entre planetas, a gente pode se teletransportar, porque isso é imaginário. A grande questão, então, realmente, do idealismo é que ela vai nos levando para um mundo muito abstrato, o que dá base, por exemplo, para todas as crenças religiosas, misticismos, né? E ok, a gente sabe que muita coisa a gente ainda não consegue responder, mas talvez um caminho ali ideal é você deixar certo questionamento sempre em suspensão e tentar buscar respostas de forma mais objetiva possível e discutir isso, né, entre as pessoas que também estão buscando o conhecimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre o materialismo. O que o pensamento materialista defende é justamente o oposto do pensamento idealista, né? O pensamento materialista, de forma geral, ele não nega que a gente deva usar a nossa cognição, né, a nossa racionalidade. Ele não nega que o pensamento existe, é um fenômeno, né, ou que a mente existe, que ela é um fenômeno, que a gente usa isso para perceber e conhecer o mundo, só que ela põe em evidência a ideia de que a mente só existe porque existe um corpo, um cérebro, ou seja, existe algo material e físico, e que tudo que existe independente da mente. E aí o desafio é como a gente conhece esse mundo físico e material. Por isso, o materialismo é uma corrente de pensamento filosófico que vai dar base para a ciência, que vai negar mundos abstratos, né, a existência de mundos abstratos, que vai negar a existência de um sobrenatural, que vai negar, por exemplo, a existência da alma, que vai negar também os dogmas religiosos e transcendentais, né, como verdades absolutas. No dicionário do pensamento marxista, Tom Bottomore vai defender o materialismo da seguinte forma: em seu sentido mais amplo, o materialismo afirma que tudo que existe é apenas matéria, ou, pelo menos, dependente da matéria. Em sua forma mais geral, afirma que toda a realidade é essencialmente material. Em sua forma mais específica, que a realidade humana o é. Ou seja, essa realidade humana que ele está falando é esse mundo social que a gente cria. Ele só existe porque nós temos relações entre nós. E essas relações acontecem basicamente por meio da linguagem que se constrói na nossa mente, no nosso pensamento, né? E que tudo isso está completamente ligado e dependente da matéria. Ou seja, se não existisse matéria, não existiriam humanos, não existiriam pensamentos, não existiriam relações sociais, nem linguagem e tudo que disso é derivado. Na filosofia clássica antiga, dois filósofos importantes que defendiam o pensamento materialista foram Demócrito e Epicuro. Eles defendiam uma corrente de pensamento chamada atomismo. Ou seja, há mais de 2000 anos atrás, esses caras já entendiam que a matéria era feita de partículas minúsculas, invisíveis, e que se movimentavam. E que nesse movimento, nas suas colisões, elas se organizavam e formavam toda a materialidade e todo o mundo físico que a gente consegue observar. A filosofia materialista de Demócrito e Epicuro influenciou profundamente o pensador Karl Marx. Em sua tese de doutoramento, ele escreveu sobre as diferenças do atomismo de Demócrito e de Epicuro. Várias subdivisões são feitas no pensamento materialista, tá? Vou apresentar algumas aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, o materialismo cosmológico, ou também chamado de materialismo metafísico, que é aquele que vai dar primazia para a matéria, para poder explicar a constituição e a origem da realidade. Nessa forma de pensar, a gente toma como toda a materialidade do universo como algo eterno, que sempre existiu, que não foi criado, né? Diferente de um pensamento idealista que vai tentar dizer que é impossível, né? Quando a gente busca uma relação de causa e efeito, a gente sempre vai chegar a um questionamento. Quem criou, como se formou tudo isso. A questão que os materialistas vão defender é que a gente não tem como saber se é possível ou impossível a materialidade que existe no universo ser eterna
ou não. Sendo assim, a gente parte do ponto de que ela é algo eterno e que é algo que é possível ser observado. Dar uma resposta para além disso está para além da observação da matéria. Outra corrente de pensamento do materialismo é o materialismo metodológico, que vai dar mais atenção para a forma como a gente explica a realidade, ou para a forma como a gente conhece a realidade. Então, o materialismo metodológico está preocupado em explicar como o nosso conhecimento se dá a partir da matéria. Nicola Abagnano diz o seguinte em Dicionário de Filosofia. Sua tese fundamental consiste em julgar que a noção de matéria, ou seja, de corpo e de movimento, é o único instrumento disponível para a explicação dos fenômenos. Hobbes, que é um outro filósofo, afirmava de fato que o conhecimento de uma coisa é sempre conhecimento de sua gênese e que a gênese é movimento. Portanto, todo conhecimento é conhecimento do movimento e movimento implica corpo. Por isso chamou de Coipore o seu tratado de filosofia primeira. O que está sendo defendido aqui é que a única forma da gente realmente construir algum conhecimento é pela observação daquilo que é matéria, daquilo que é corporal e do movimento da matéria. Fora disso, tudo é abstração. Mesmo que a gente use o pensamento e a mente para construir esse conhecimento, para processar esse conhecimento, mesmo que possuamos limites para a gente postular verdades objetivas e verdades absolutas sobre várias questões, essa seria a forma mais segura de se declarar algo como verdadeiro. Porque se a gente não considerar isso, cairemos num subjetivismo, onde cada um constrói e experimenta a realidade da sua forma, e esse conhecimento deixa de ser um conhecimento compartilhado, que é aí um dos grandes problemas do idealismo. Temos também o materialismo psicofísico. O materialismo psicofísico é uma teoria filosófica que afirma que a mente e o corpo são inseparáveis e que ambos são compostos de matéria. Tanto a mente quanto os processos que dela derivam são resultado das atividades físicas do cérebro e do sistema nervoso, sendo considerados epifenômenos da atividade cerebral. Sendo assim, todas as funções espirituais podem ser explicadas por processos físicos no cérebro. Quando a gente fala de coisas espirituais, basicamente a gente está falando de tudo aquilo que não é material. Por exemplo, o pensamento existe, ele não é material, mas ele é um epifenômeno, né? Ele é gerado por algo material. Então, para a filosofia, espiritual não é algo sobrenatural. É algo que a gente não consegue pegar, ver, sentir, mas que de fato existe. E por fim, pessoal, nós vamos ter duas formas de materialismo que impactou muito a realidade social, econômica e política da humanidade, que são materialismo dialético e o materialismo histórico. Para essas duas formas de materialismo, eu vou querer fazer vídeos específicos para a gente poder entrar mais a fundo, porque são temas que têm muito a ver com a proposta aqui do canal Pantarrei. Mas vou dar um gostinho para vocês, né? Materialismo dialético nada mais é do que considerar a realidade material como algo em movimento constante e como algo contraditório, né? Entender que na realidade material, no mundo físico, de alguma forma, tanto na natureza quanto no mundo social que a gente cria, existe sempre um conflito de oposições, um eterno conflito de oposições. E que esse conflito de oposições que é o que gera a realidade, que é o que faz a realidade se movimentar e surgindo novas formas de realidades. Sempre num processo de superação, né? A gente vai chamar isso aí de tríade dialética. E também o materialismo histórico de Karl Marx, que é encarar essa realidade da história humana como uma realidade material, porque os homens se movimentam constituindo a sua realidade social a partir da alteração da natureza, do mundo físico. Isso se dá pelo trabalho. E isso vai se desenvolver na história da humanidade. As forças produtivas, que são as forças que produzem a realidade social. Por exemplo, gente, quando você olha uma cidade inteira funcionando, isso veio de algum lugar, certo? Da onde veio? Veio do trabalho humano. E esse trabalho humano que está ali desenvolvendo e mudando a natureza, no processo histórico, se dá e acontece por meio das relações dessas forças produtivas, ou seja, os homens nas suas relações se organizam, né, criam seus grupos, organizam todas as suas estruturas políticas, a religião, que também vai justificar muitas ações humanas, a forma de se comunicar, né, vai daí surgir toda a ideologia, né, como o nosso pensamento e a nossa consciência vai se organizando em torno desse mundo que nós mesmos estamos constantemente transformando, e isso vai gerando um processo histórico. Então, quando a gente vai estudar a história da humanidade, as relações políticas, as relações econômicas, os conflitos entre nações, a gente vai ver que a base de tudo isso é uma questão material, né? Os homens estão trabalhando para possuir as coisas, para ter as coisas, para melhorar a sua vida, e dali começa a surgir
todo um conflito que Marx vai defender, que é o conflito entre duas classes principais, né? Uma classe dominante e uma classe sempre explorada. Então, o materialismo histórico seria aí um método de análise, uma corrente de organização metodológica para se analisar a história a partir da materialidade. Obrigado por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Quanta Rei.